Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor atende o nosso humilde convite para que o Senhor habite em nós. Embora nosso coração seja corrupto, embora haja tanta incoerência entre o que cremos e o que fazemos, embora o pior lugar do universo para se habitar seja o nosso coração, ainda assim, o Senhor pede o que temos de pior. A Tua palavra diz que o Senhor pede o nosso coração. E é isso que te entregamos nesse momento, o nosso pior, para que o Senhor restaure em nós a beleza da origem que o Senhor nos criou. Nessa manhã a Tua palavra será aberta mais uma vez. Ela precisa ser simples, clara, e ela precisa chegar em alguns lugares dentro da nossa alma. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós autorizamos o Senhor a entrar em alguns lugares para que o Senhor possa curar feridas que estão abertas. Então, Pai, fale a nós. Mexa com alguns lugares escondidos dentro de nós. E nos ajude na nossa caminhada até que Teu Filho Jesus volte a essa terra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia a todos. Vocês sabem que, vocês podem imaginar, né, da minha alegria de sempre voltar a Curitiba, e de maneira especial essa igreja. Foi a igreja que eu me batizei quando eu tinha 16 anos. E fico muito grato sempre a Deus por essa oportunidade de rever amigos, de rever pessoas queridas, amigos e amigas de infância, gente que jogou bola comigo, sabe que eu sou craque. Se é amigo, sabe que eu não sou, né? Mas é sempre um prazer, um privilégio, uma alegria, de verdade. Eu espero que mais uma vez Deus fale a você e a mim. Eu quero agradecer a todos vocês. Quantos aqui têm recebido aqueles videozinhos de 3 minutos aí no celular? Quero agradecer você que tem replicado, que tem... É o nosso folheto virtual hoje, né? A gente tem levado isso a tantas pessoas. Eu fiquei chateado porque me falaram, quando eu cheguei aqui em Curitiba, que você anda me deletando do seu celular. É verdade isso? Você anda me apagando, sem dó. Estou brincando. O pessoal diz assim, você é muito espaçoso. Cadê o celular de 1 tera que não fizeram ainda, né? Eu também tenho que me deletar muitas vezes ali, né? E fica, apaga. Mas é o preço, né, de evangelizar. E eu fico muito feliz. Esses dias uma mulher postou no Facebook, eu conheci essa mulher, Cláudia, ela mora em São Paulo. Ela estava no ponto de ônibus em São Paulo, às 7h30 da noite, sozinha. E nisso um rapaz abordou e deu um empurrão muito forte nela. Ela caiu, se machucou, ele roubou o celular dela. E uma senhora. E o tombo foi feio assim, sabe? Ela até postou fotos e tal, e ela contou a história, que quando ela estava levantando, uma senhora veio ajudá-la, e ela estava ainda assustada, entre o choro e o susto e o alívio, porque já tinha passado, e quando ela estava vivendo esse momento, o ladrão voltou. E quando o ladrão voltou, ele entregou o celular e falou, minha senhora, eu estava vendo aqui, a senhora passa os vídeos do pastor Ivan, eu estou devolvendo seu celular. A senhora ora por mim que eu estou desviado. Então, se você passa os vídeos aí, pode ser que em algum momento te ajude aí. Espero que não aconteça, mas... Queridos, você sabe que todas as vezes que o pregador é convidado a falar, a primeira pergunta que ele faz para Deus é o que o Senhor quer que eu fale. E a mensagem que eu sinto no meu coração que eu devo passar hoje é uma mensagem difícil. Ela é difícil porque eu já sei o que vai acontecer aqui. Essa mensagem ela vai entrar em alguns lugares dentro de você que você talvez não gostaria que eu mexesse. Mas é preciso. E eu peço licença e até desculpas por isso.
porque hoje eu vou abordar talvez um dos temas mais delicados que um pregador pode abordar, que é o sofrimento. E o sofrimento, ele é universal, ele é inevitável e ele é intransferível, ele não é partilhável. Eu não posso pegar 30% da minha dor e falar assim, ó, carrega um pouco aí para mim. Você pode sofrer por mim ou comigo, mas eu não consigo partilhar essa dor. Agora, uma vez que o sofrimento é universal, inevitável, você não consegue impedir a dor, impedir o sofrimento. E uma vez que ele não é divisível, a gente precisa aprender a sofrer. Porque se a gente não sabe sofrer, a gente sofre duas vezes. Pelo sofrimento em si e pela inabilidade de encarar a dor e o sofrimento. Alguns teóricos gostam de fazer a divisão da seguinte maneira: dor física, sofrimento psíquico, emocional. Eu não vou trabalhar nesse caminho, mas eu quero lembrar vocês do tamanho da nossa angústia de entender ser humano, sofrimento e Deus. E esse triângulo, ele é muito complexo. E ele vem de muitos séculos. Epicuro já apresentou um dilema a respeito disso, que você conhece bem, talvez não soubesse que foi Epicuro quem sistematizou esse pensamento. Mas Epicuro, ele trouxe o conceito de que ou Deus é bom ou ele é onipotente, porque as duas coisas são incompatíveis. Porque se ele é bom, então ele não pode tudo. Se de fato ele é bom e ele permite toda essa atrocidade, toda essa maldade, tudo que eu e você acompanhamos, então ele é bom, mas ele não pode impedir tudo. Ou ele pode todas as coisas, mas daí ele não é amor, porque se ele pode tudo, então ele não deveria permitir as coisas que eu e você conhecemos. Esse dilema de Epicuro rasga os séculos, e a gente não sabe exatamente como trabalhar isso. E porque a gente não sabe trabalhar esse conceito, a gente acaba aceitando qualquer resposta, e a gente acaba tentando advogar a favor de Deus. Exatamente porque a gente percebe que há uma contradição e uma incompatibilidade entre a natureza amorosa de Deus e o seu poder. E como a gente não consegue trabalhar isso, a gente acaba desenvolvendo teologias e explicações que aparentemente se transformaram em um band-aid para quem tem câncer. E eu vou exemplificar isso. Eu cresci ouvindo pregadores e pessoas dizerem assim, olha, a mentalidade hebraica, ela não está focada no porquê, ela está focada no para quê. Já ouviu isso ou não? Já viu isso? Não é o porquê, ou seja, não é a razão, é o propósito. E eu sempre fiquei preocupado com essa situação, porque nunca resolveu absolutamente nada. Não importa se é para quê ou se é por quê, eu estou sofrendo, está doendo. Ah não, você não tem que perguntar a Deus por quê, tem que perguntar a Deus para quê. Ele não responde da mesma forma. E as respostas, elas são sempre frágeis diante da intensidade da dor que eu e você sofremos. Outra grande tentativa de defesa de Deus é quando dizem assim para você e para mim, olha, não foi Deus quem fez, Ele apenas permitiu. Você lembra disso? Aí eu penso, raios, né? Se eu estou vendo uma criança, um indefeso, incapaz, e vem um assassino em relação a essa criança, ok? E eu sei que esse cara é um assassino e eu sei que vai matar a criança. E eu tenho condições de ajudar essa criatura que não tem poder de defesa. Se eu me omito e acompanho um assassinato, eu não sou criminalmente imputável? Sim ou não? Eu não sou moralmente, criminalmente responsável por aquilo, sim ou não? Então, o fato de eu ter permitido me torna cúmplice, culpado, responsável também por aquilo, embora não tenha encostado a mão na criança. Então, que história é essa que vem
trazendo para você e para mim de que Deus não fez, Deus permitiu. Ora, se Ele permitiu, Ele é moralmente responsável. Só que nós responsabilizarmos Deus pelo sofrimento ou pela omissão é pesado demais para a nossa teologia. Então a gente simplesmente diz, não, Ele permitiu, como se isso resolvesse o problema da nossa incapacidade de entender Deus em relação ao nosso sofrimento, em relação à nossa dor. Vocês se lembram daquela história, né, do Batomushi, lembram disso? Lembram disso? Lá na Baía da Guanabara? Pessoal lá naufragando e vários capitães de várias embarcações se omitiram, eles foram criminalmente... Quem que se lembra dessa história aí, do Batomushi? Então, eu particularmente não lembro, eu só li nos livros de história, isso aí para gente antiga que lembra desse negócio, só trago como ilustração aqui. Então, amigo, a gente precisa ter uma abordagem mais séria a respeito dessa questão, ter um evangelho menos açucarado, um evangelho de menos algodão doce, porque a gente se detém em alguns textos, por exemplo, o Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente pensa, esse tu aí sou eu. E a gente não está nem aí com os 11.000 que tombaram. Não é comigo, problema. Mas por uma questão lógica, é mais fácil a gente estar entre os 11.000 do que esse aqui, né? Que ficou em pé. Bom, eu quero fazer um estudo de caso, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais esse tema. Se você tem sua Bíblia aí, por favor, abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Você conhece a história, é um momento da vida de Paulo, e ele aborda da seguinte maneira, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, verso 7. E aqui o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, deixa eu lembrar para você que antes de se tornar Paulo, esse homem era conhecido como Saulo. Quem que era Saulo? Saulo era um homem rico, não era um indivíduo bem de vida, ele era rico, ok? E como toda pessoa rica, ele carrega consigo influência e poder. Ele era um homem rico, ele era um homem com uma inteligência bem acima da média, a ponto de quando ele vai pregar lá em Atenas, na Ágora, e ele começa a falar a respeito do Deus invisível, os filósofos, né, o berço da filosofia, do conhecimento, as pessoas ficaram encantadas com a linha de raciocínio, com a clareza. Toda a teologia cristã foi sistematizada por esse homem. Então, um homem rico, um homem inteligente, fariseu dos fariseus, cidadão romano, quando haviam os embrólios teológicos, de dias, de debates e discussões, Saulo chegava com 3 frases, ele resolvia a equação, todo mundo queria ouvi-lo, onde ele ia as pessoas se silenciavam, ele tinha força e ele tinha também uma outra característica, porque ele odiava crente, né? E ele odiava com todas as forças que ele tinha, e com todo o poder que ele tinha, e com toda a razão que ele tinha, com toda a argumentação que ele tinha, e ele perseguia para valer, para matar, para prender, e agora ele consegue uma carta, dando autorização do mais alto clero judaico, para que ele pudesse ir atrás de cristãos, e ele é sincero. E aí no meio da história, você se lembra, ele está indo para uma cidade, lembra do nome da cidade? Damasco. E aí ele está lá indo, Atos 9, ele está indo, e no meio do caminho, ele cai de onde? Ele cai de onde, gente? Eu não sei por que colocaram um cavalo na história.
Você lê o livro de Atos, não tem cavalo, o pessoal deu até cor para o cavalo. A Bíblia só diz que ele caiu por terra, mas o pessoal podia estar de camelo, a pé, podia estar de jegue, mas colocaram um cavalo na história. São as lendas que vão acontecendo, né? A mesma coisa, você sabe que Elias não subiu numa carruagem de fogo para o céu, né? Está sabendo disso? Tem gente que está meio escandalizada agora, como não? A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho, tem até uma carruagem, mas diz que ele subiu num redemoinho. Não quero magoar ninguém hoje aqui, tá? Não quero frustrar ninguém, acabar com a fé de ninguém, mas ele subiu num redemoinho. Então não tem cavalo e não tem carruagem também. E eu sei que esse homem caiu por terra 3 dias cego, e aí Deus aparece para Ananias e diz o seguinte: Ananias, é o seguinte, você vai até a rua direita, porque tem um homem lá, ele está orando, e eu acabei de falar com ele que você vai até ele, vai orar e vai recobrar a visão. E Ananias fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como que é o nome do indivíduo? É Saulo. Saulo de onde? Ah, de Tarso. Aí Ananias diz assim: não, Senhor, Saulo não, você é bandido. Isso aí não vale nada, ele está destruindo a tua igreja, é o principal inimigo, não tem condição. Eu falei assim: não, pode ir, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aí eu pergunto para você, é bom ou é ruim ser um vaso escolhido? Bom ou ruim? É bom porque você não leu o verso 16, que o verso 16 diz assim: ele entenderá o que significa sofrer pelo meu nome. E acredite, eu e você não sabemos o que significa sofrer por Jesus. Mas Paulo, para a gente ganhar tempo, você não precisa ler, só acompanha a leitura assim, mas ele fala um pouquinho do sofrimento dele. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, em perigos de assaltantes, em perigos dos meus compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Querido, esse homem foi chicoteado dezenas de vezes. Como você pensa que eram as costas do apóstolo Paulo? Como a sua? Ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, acharam que tinha morrido de tanta pedrada que ele levou. A forma como se apedrejava no período de Jesus, levava para fora da cidade, vários montes de pedra, havia uma estrutura, uma lógica para se apedrejar, não é pegar qualquer pedra e sair atacando. Primeiro eram as pedras lascadas para esfolar a pele, depois pedras pesadas para quebrar ossos, sem tacar na cabeça, e por último as pedras boas. Enquanto eles tacavam, Flávio Joséfos dizia que as pessoas iam gritando: não joguem na cabeça, não joguem na cabeça, para a pessoa não perder a consciência. O apóstolo Paulo passou por tudo isso. Quando a Bíblia fala de naufrágio, gente, não tinha grupo de resgate, não tinha helicóptero indo atrás do último ponto, que naufrágio era sinônimo de morte, porque está no meio do mar, quem que vai buscar? Ele passa naufrágio, fome, frio, nudez, não tinha roupa. E aí eu encontro o apóstolo Paulo, no único momento da vida dele, depois de passar, largou tudo por Cristo, fez tudo por Jesus, o maior evangelista da história depois de Cristo é esse homem. Ele larga tudo por Cristo, sofre o diabo, e aí ele tem um pedido: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Eu não acho que o apóstolo Paulo orou 3 vezes seguida. Eu acho que ele estava num limite dele e ele clama: Senhor, eu não aguento mais isso. Veja, ele não pede para não ser mais apedrejado, para não ser preso, para não ser chicoteado, ele não está pedindo comida, ele tem algo que está destruindo a vida dele. Eu não sei o que destrói a tua vida, mas o apóstolo Paulo tinha um espinho
que doía demais. E Deus simplesmente disse não. E eu acho que ele suportou, até a hora que ele estava no limite, suportando o insuportável, e ele clama de novo: Senhor, por favor. Gente, o apóstolo Paulo, o pessoal pegava pedaço da roupa dele, levava para uma outra cidade, colocava sobre o enfermo, e o enfermo melhorava. Atos diz isso, o pedaço da roupa dele era colocado sobre o endemoniado, o demônio desaparecia, a roupa dele. E ele clama a Deus a terceira vez: por favor, Senhor. A gente não sabe que espinho era esse. A maioria dos teólogos que você for pesquisar aí vai dizer que era algum problema de visão, provavelmente. Tem um ou dois textos que pode levar a uma indução. Eu humildemente discordo, porque se ele ficou 3 dias cego e Jesus foi lá curá-lo, eu não acho que ele ia curar pela metade, assim, ia deixar uma visão, né? Mas, independente do que for, Deus olha para o apóstolo Paulo e diz não. E o apóstolo Paulo morreu com um espinho na carne. E ponto final. Se eu sou Deus, e o apóstolo Paulo diz assim: Pai, por favor, tira o espinho na carne, eu ia dizer, claro. Mas Deus diz não. Vocês se lembram de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Deus não pode falar isso de mim, mas Deus pode falar de Jó. Ele realmente era íntegro. Ele realmente era um homem bom. E aí, vocês conhecem a história, o diabo apareceu para dialogar com Deus, e Deus disse assim: ó, você está passeando por toda a terra, mas tem um lugar que não é seu playground, né? Tem um lugar que você não tem espaço. Que lugar na terra que eu não tenho espaço? A terra é minha. Eu conquistei, ela é minha. Que história é essa? Que lugar é esse que eu não tenho acesso? Tem um lugar que você não entra. Que lugar? O coração de Jó. E aí o diabo diz: mentira, mentira. A verdade é a seguinte: o que existe é uma relação promíscua entre você e Jó. Você o compra com bênçãos, é o homem mais rico da terra, tem 10 filhos, saúde, família feliz. Você compra Jó, ele te serve por interesse, ou seja, você é o corruptor, ele é o corrupto. Essa é uma relação depravada. E Deus diz assim: não, você é mentiroso, ele é íntegro, reto, tem o meu temor e se desvia de você. Ele disse: não, quem é o mentiroso? E aí o imbróglio continuou. E aí Deus chega para ele e diz assim: tá bom, vamos mostrar quem é Jó então para o universo, e vamos mostrar quem eu sou. E aí Deus disse: pode ir lá tocar na vida de Jó. Quem autorizou o diabo? Deus. E qual foi a primeira coisa que o diabo fez? Você lembra ou não? Qual foi a primeira coisa que ele fez contra Jó? Matou todos os filhos. Porque tem alguma coisa mais sensível em nós do que os filhos? Arranca um braço da gente, mas não tira uma unha de um filho. Foram os 10. Quem autorizou que os filhos todos morressem? Deus. Aí você vai me dizer que Deus não é responsável por isso? Que eu não tenho o direito de imputar responsabilidade a Deus? Pois ele disse: vai, e o diabo foi. E o diabo tirou os filhos, e quando o servo estava lá dizendo: ó, nenhum sobrou, já chega o outro dizendo assim: ó, e outra coisa, do homem mais rico da terra o Senhor virou mais pobre, porque toda a riqueza estava em animais, roubaram todos. E aí Jó rasga a roupa, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto ao pó da terra, bendito seja o nome do Senhor, e não diga amém. E o diálogo volta, e Deus disse assim: está vendo quem é Jó? Jó não blasfemou, Jó não me odeia, Jó está humildemente suportando todo o luto, toda a dor e toda a perda. Falou assim: mas também tem saúde, saúde é tudo. Então você vai lá e pode tocar na saúde dele, só lhe poupe a
vida. Quem impôs limite para o diabo? Deus. Quem autorizou o diabo a pôr a doença? Deus. E aí o que você acha? Que o diabo deu uma doença mais ou menos para Jó, ou foi a pior doença que o inferno podia criar? Ninguém passou pelo que Jó passou. Me desculpem os que dizem assim, o fogo selvagem, e eu morei em Mato Grosso do Sul, acompanhei Penfigosos, me desculpa, é muita dor, mas eu creio na minha cabeça, que o inferno criou aquela doença, e Deus nunca mais deixou nenhum outro ser humano passar por aquilo, porque não era um problema só dermatológico. O diabo não seria tão inocente a esse ponto. Eu imagino que ele tinha carne viva por dentro e por fora, doía respirar, doía. Não conseguia comer, não conseguia beber água, não tinha posição. Quando os amigos chegam, não reconhecem Jó, passam 7 dias em silêncio, sem falar uma palavra, chorando, vendo o tamanho da dor, luto pelos 10 filhos, não tinha mais um centavo de recurso. A mulher aparece e diz, amaldiçoa Deus e morre, e os homens estão em silêncio, porque a dor é muito grande, e aí abrem a boca, e deveriam ter ficado quietos, porque nós, entenda, não fomos chamados para sermos advogados de Deus, Ele não precisa disso. Você é chamado para ser testemunha, e não para defender a ação de Deus. Deus permitiu, vai e mata todos os filhos, eu estou autorizando. E aí eles começaram a falar, Jó, Deus é bom, porque a nossa defesa, ela é lógica. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é correto, alguma coisa aconteceu, se humilhe diante de Deus, Deus vai te restaurar. Você precisa lembrar alguma coisa, e Jó dizia assim, eu não fiz nada, porque Jó sabia quem ele era, íntegro, reto, ele sabia, a ponto de um determinado momento, Jó falou assim, eu gostaria que existisse um juiz entre mim e Deus ia colocar as cartas na mesa, ia mostrar os argumentos dele, eu ia mostrar os meus, e eu quero ver quem está certo e quem está errado. Esse é Jó, desafiando Deus, não aceitando o que estava acontecendo com ele, e não era rebelião de um indivíduo imaturo, um homem maduro espiritualmente. Deus disse, ele é íntegro. Pois bem, Deus fica em silêncio o livro inteiro, silêncio de Deus, até que o silêncio é rompido no capítulo 38, e aí começa a minha angústia, e eu vou te explicar por quê. Porque Deus aparece para Jó num redemoinho. Deus poderia ter aparecido de qualquer forma para Jó, menos num redemoinho. Sabe por quê? Porque a ação que matou os filhos, a Bíblia diz que foi um vento que bateu nos 4 cantos da casa. O que matou os filhos de Jó foi um redemoinho, e Deus aparece num redemoinho. E quando o redemoinho apareceu, eu acho que Jó clamou pela morte. Sabe o que eu espero de Deus? Como filho, como um adorador, eu espero que Deus chegue para Jó e fale assim, meu filho, eu amo você. Eu não podia ter contado, mas agora eu vou te falar, eu e você estávamos sendo avaliados pelo universo, nós fomos acusados de uma relação destruidora, devassa, e eu então mostrei para o universo quem você é e quem eu sou, meu filho. Eu estou ressuscitando os teus 10 filhos aqui, são teus de volta. É isso que eu espero de Deus, mas sabe o que Deus diz? Deus chega para Jó e diz assim, agora você vai ficar quieto, e eu vou falar. Agora você vai calar a tua boca, e você vai me ouvir. E Deus começa, quem é você que encobre o meu conselho? Quem é você que questiona as minhas ações? Quem é você que debate e tenta debater comigo?
Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos dessa terra? Quando eu pintei o céu de azul, onde você estava? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam e se alegravam, onde você estava? Agora você vai ficar em silêncio e você vai me ouvir. E Deus dá uma dura em Jó. E Deus não dá satisfação. Por outro lado, eu quero que você lembre a história de 3 jovenzinhos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, insano, antes tem um sonho, estátua, cabeça de ouro, prata, bronze, ferro, se lembra da história? E ele diz assim, não, meu reino não vai passar coisíssima nenhuma, e eu vou fazer uma estátua inteira de ouro, e é isso aí mesmo. E a orquestra vai tocar e vai todo mundo ajoelhar, e quem não ajoelhar vai morrer. E tem uma fornalha aqui para botar medo em você, e a fornalha é quente. Então agora, orquestra, e todo mundo ajoelha, e os 3 menininhos iam. E aí Nabucodonosor, muito bonzinho, mandou chamar, para dar uma segunda chance para os 3. Dá uma segunda chance, que eu sou bonzinho. É o seguinte, vai tocar de novo. E vocês vão ajoelhar, porque vocês não ajoelharem, eu vou aquecer esse negócio 7 vezes mais. E aí eu amo a resposta dos 3, porque eles olham e falam assim, rei, o nosso Deus pode livrar a gente dessa fornalha, mas mesmo que não livre, fique sabendo que a gente não vai ajoelhar porcaria nenhuma. Aí o rei fica macho, né? Ele agora vai aquecer, e aí quem vai aquecer morre. Ele falou assim, vai tocar, pode tocar, e os 3 ali. Eu acho que se eu fosse, sei lá, Sadraque, eu acho que quando tocasse o negócio, eu ia fazer assim, eu ia falar, Senhor, meu coração é teu. Eu só estou prostrado, porque se eu morrer, quem testemunhará do teu amor? Sou brasileiro, né? É por isso que eu não sou Sadraque. Mas os 3 ali, pezinho, tudo jovenzinho assim, E aí, manda para a fornalha. Deus livrou os 3. Mas ele fez mais do que isso, porque podia só ter livrado, não, Jesus desceu. E Jesus vem e começa a caminhar, e começam a conversar. Eu não vou dizer que eu queria ser uma mosquinha, porque eu acho que a mosquinha ia morrer. Mas eu queria saber o que eles conversaram ali, porque Jesus falou alguma coisa com eles. E Jesus falou assim, parabéns, vocês estão vendo aqui, que nem cheiro de fumaça vai ficar em vocês. E aí Nabucodonosor fala assim, não eram 3, como é que o quarto tem 4 e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses? E eles saem da fornalha, mais cheirosos do que quando entraram, eles estiveram na presença de Deus. Daniel é a mesma coisa, aplicam uma manipulação diabólica para jogar Daniel na cova dos leões. E às vezes eu vejo umas figuras aí da cova dos leões, os caras põem ali 2, 3 leões, gente, leão era o símbolo da Babilônia. Você acha que uma cova de leões tinha 3 leões, devia ter 50 leões ali dentro. Era para botar medo. Só que antes de Daniel chegar, Deus mandou um anjo, o anjo reuniu os leões e falou assim, ninguém vai comer ninguém aqui não hoje, hein? E aí a turma pinta o quadro, os leões de um lado e Daniel ajoelhadinho do outro lado. Sabe como que eu imagino a cena? Daniel deitado com os leões. Você não vai brincar com o leão no céu? Ele já brincou aqui. Já deitou, acho que ele dormiu no leão lá, deitadão, quentinho. E Deus diz assim, não vai comer, daqui a pouco vocês vão comer, vão ser outros, mas agora, jejum. E Daniel foi para a cova dos leões, como os 3 foram para a fornalha. Então veja, eu só dei exemplos aqui para você, de homens de fé. Jó, Paulo, os meninos, Daniel, e para uns Deus livra, e para outros Deus não livra.
Para uns, Deus diz o seguinte: eu vou cuidar de você e nada vai te tocar, não vai ter um fio do teu cabelo que vai ser tocado. Para o outro diz assim: você vai perder a cabeça, João Batista. Vão desprender a tua cabeça do teu corpo, e é isso mesmo que vai acontecer. E eu vou livrar Pedro da prisão, mas você vai para a guilhotina. E acabou. Por que isso? C.S. Lewis tem um livro chamado Anatomia da Dor. Se você não leu, anota aí, vá comprar e vai ler. Ele faz uma análise, uma autoanálise do sofrimento dele em relação à morte, o processo da morte da esposa dele. Esse livro começa a introdução dizendo assim: procure Deus no momento mais triste e angustiante da tua vida. No momento que você mais precisa de Deus, procure Deus. E sabe o que você vai encontrar? Uma porta em silêncio, trancada pelo lado de dentro. Já teve essa sensação? Recorrer a Deus e nada acontecer? Por que na nossa igreja uma criança está com leucemia, e a gente ora, clama, ora, implora, corrente de oração, jejum, e a criança hoje tem 15 anos, está na igreja, a gente diz, é um milagre esse menino. E outra criança com o mesmo problema, a igreja ora, jejua, corrente de oração, e a criança morre. Por que uma pessoa tem um livramento extraordinário e a outra morre? Por que uma menina é miraculosamente liberta de um estupro e a outra é estuprada? Por que uma pessoa nasce, entre aspas, perfeita e outra pessoa nasce cheia de problemas? Por que uma pessoa desenvolve problemas psíquicos e patológicos e outra não desenvolve? Por que a gente vê que algumas pessoas sofrem muito e outras pessoas sofrem muito menos? Por causa de uma palavra só. Uma palavra. Essa palavra é simples: soberania. Deus é soberano. E mais do que isso, não fique triste com o que eu vou dizer para você. Ele é soberano e Ele não deve satisfações a você. Deus não tem que se explicar para ninguém. Você não veio à vida como um ato de liberdade seu. Você não escolheu a tua família, você não escolheu a cor do teu olho, você não escolheu o país que você ia nascer, você não escolheu a época que você ia nascer. Deus simplesmente disse: eu, soberania, vou trazer a vida. E Deus sabe exatamente o dia da tua morte, e acredite, você vai morrer. E acredite no que eu vou dizer para você, os piores dias da tua vida ainda não chegaram. E acredite no que eu vou dizer, os teus dias, teus últimos dias serão de dor. Ou eu vou enterrar meu filho, ou ele vai me enterrar. E Deus sabe exatamente como eu vou morrer e como você vai morrer, e não existe morte boa. Toda morte é destruidora e diabólica. Mas todos passaram por isso. Quem nasceu há 100 anos, 112 anos, morreu. Todo mundo que nasceu em 1903 está morto. De um jeito ou de outro, acidente, câncer, assassinato, velhice, falência múltipla dos órgãos, morreu. E Deus sabe o dia do seu nascimento, e sabe o dia, a forma, a hora da tua morte. É mais ou menos assim. Se você for lá em casa um dia, você vai ver que tem uma porta para entrar. E do lado da porta tem uma pata de elefante, certo? Essa pata de elefante é o nome de uma planta. Não vai dizer por aí que o pastor Ivan tem um elefante que ele trouxe da África. Que daqui a pouco está na rede social, o pessoal dizendo que eu,
tem um elefante, então é o nome da planta que você já deve ter visto, é uma pá de elefante, ela é grande, e eu estou de repente olhando ali, e ela tem um caule assim central, e depois abre, você já deve ter visto isso aí, e no meio dos galhos ali que se abrem em cima, quando eu vejo tem um baita de um vespeiro, do lado da porta da minha casa, um vespeiro, não estava se formando, um vespeiro. Eu tenho 2 filhos, eu fiquei preocupado. E eu estava olhando ali, o rapaz que cuida do jardim do condomínio onde eu moro, é o Lincoln, eu fui lá e falei assim, ô Lincoln, cara, você não viu ali em frente da minha casa, tem um baita de um vespeiro? Ele falou assim, onde, pastor? Eu falei, aqui, vem cá ver. E ele veio aqui, ele olhou, falou assim, já sei. Foi lá na caminhonete dele, pegou uma bombinha Fleet daquelas, chegou, olhou e fez assim, ó. E começou a ir embora. Eu falei, ei, volta aqui. Só isso? Eu falei assim, não, dá umas 10 baforadas aí para matar. Eu falei assim, não, pastor, isso aí uma só resolvia, eu dei 2 porque eu gosto de ser. Eu falei, mas tão bom esse negócio. Você falou, volta aqui a 5 minutos, volta e vê daqui a 5 minutos. E eu estava lá lavando louça, e acabei esquecendo, 20 minutos depois eu volto. Quando eu volto, vespeiro todo no chão, centenas de vespas mortas no chão. Posso falar uma coisa para você? Eu não devo satisfação para nenhuma vespa. Pegou a ideia, né? A diferença, o espaço entre o ser humano e a vespa é muitas vezes menor do que a distância entre o ser humano e Deus. Deus não tem que me explicar as ações dele em relação a nenhum genocídio, nem ao holocausto, nem se eu perder um filho. Ele é soberano. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, porque ele se apresenta à raça humana como um homem de dores e experimentado no sofrimento. Quando alguém é espancado, Jesus entende porque ele foi espancado. Quando alguém é abandonado, Jesus entende porque ele foi abandonado. Quando alguém é traído, Jesus entende porque ele foi traído. Quando alguém se sente sozinho, solitário, Jesus entende porque ele viveu a vida inteira dele assim. Quando alguém é desprezado, Jesus entende porque ele foi desprezado. Quando alguém é reportado como um ser indigno, Jesus entende isso porque ele foi indigno diante dos homens, embora sendo o mais digno de todos. Ele entende a minha dor e a minha lágrima, porque ele passou por isso, ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é comer poeira. Ele sabe o que é colocar a cabeça numa pedra e não ter um teto para lhe abrigar. Ele sabe o que é passar fome, porque ele passou. Ele sabe o que é ter a boca seca e não ter possibilidade de encontrar água pura e limpa, potável, porque ele passou sede. Ele entende a tua dor e a minha dor. Agora, o mundo que eu e você vivemos, nele sobe um vapor de dor, oriundo das lágrimas que eu e você derramamos. Existem coisas e situações que você nunca vai entender. Existem dores de pessoas que você nunca vai conhecer. Como pastor, eu recebo as dores de muitas pessoas, das que eu conheço e das que eu não conheço. Você nunca recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo assim, pastor, eu não acredito nesse Jesus que você prega, porque eu já clamei a Ele e nunca nada resolveu. Minha vida é assim, minha mãe solteira,
se entregando de homem para homem, até que um homem resolve assumir a gente. Desde os 5 anos eu sofro abuso, quando aos 12 anos eu tomo conhecimento, força, para falar para minha mãe, conto para minha mãe, ela me espanca dizendo que eu sou uma mentirosa, continuo sofrendo abuso até os 14 anos, e é claro, depois que esse homem largou a gente, foi embora, abandonou, aí eu comecei a me entregar para tudo quanto é tipo de homem, e claro, eu me engravidei, e obviamente o homem não queria ser pai dessa criança, e eu fui mãe solteira, e continuei me entregando para homem, para homem, para homem, porque a minha carência nunca teve fim, e aí então um homem resolve aceitar a gente, e manter a gente, e hoje, essa semana, a minha filha de 13 anos disse que esse homem está abusando dela, e sabe o que eu fiz? Nada, porque eu não tenho coragem, eu não tenho força. Agora, que Deus é esse, que não permite que eu seja feliz nunca? Você não estava comigo no Mato Grosso do Sul, quando o telefone tocou de madrugada, eu tenho que sair no meio do nada, para atender uma família, que o pai foi assassinado com um monte de tiro na cabeça em frente de casa, e a mulher dele dopada, sentada na cadeira de plástico branco, e 3 crianças deitadas em cima do caixão, chamando pelo pai, pedindo que ele voltasse. Você não acompanha a Ana Carolina na sua depressão, porque se comemorou 10 anos da morte da Isabela Nardoni. Você não conversa com a mãe que teve o seu filho preso ao cinto de segurança, arrastado, esfolado vivo até morrer. Eu estou para entrar no Está Escrito, um homem pega e manda uma mensagem publicamente, ele diz assim, olha a foto, ele, a mulher, o filho ou filha, não lembro, 10, 12 anos, e o indivíduo dizendo assim, por favor, orem pela minha mãe, ela mora em tal estado, entraram na casa dela, roubaram tudo e a violentaram, uma senhora. Dor, sofrimento, angústia, luto, perdas, todas essas lágrimas promovem um vapor de dor diante do Senhor, e Deus na sua soberania, para uns Ele livra, e para outros Ele não livra, e para o mesmo indivíduo Ele livra de um montão de coisa, e para esse mesmo indivíduo não livra de um montão de coisa, e a gente não entende as ações de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você, leia esse livro de uma capa a outra, Deus nunca chamou nenhum ser humano a entender as suas ações, Ele nunca disse para você entender as ações dEle, Ele chama você para descobrir quem Ele é e confiar nele, e se você sabe quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Eu vou repetir. Se você entende quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Porque as ações dEle não fazem parte do escopo da lógica humana, que é ridícula. A nossa intelectualidade é ridícula. Porque somos extremamente limitados, Deus não nos chama a sermos co-administradores das suas ações ou participantes das suas decisões. Eu estou na igreja do Jardim América em Jacareí e aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. A mãe, advogada, veio conversar comigo, o filho morreu e a história do filho foi o seguinte, menino bom, 20 e poucos anos, menino de Jesus, menino da igreja, estava voltando de São José para Jacareí, 10:30 da noite, porque foi no shopping, no sábado à noite. Quem estava no carro? O motorista, ele de passageiro, a amiga no banco de trás, os dois de cinto, a menina sem cinto. No meio da Dutra, 10 quilômetros só de estrada, apareceu um cavalo, arrebentam o cavalo, capotam o carro, todo mundo doendo, a menina sentindo muita dor, e ele estava bem, carro de pneu para cima, tira o cinto para tentar ajudar a moça, quando ele clica no cinto, vem um carro e arrebenta o outro, e ele é jogado para fora do carro, quebra o para-brisa, e ele no meio da estrada, começa a se levantar, e quando ele se levanta, vem um carro e passa por cima. E tudo que eu queria, não queria, aconteceu, porque essa mãe veio na minha direção.
Você acha que eu chegar para ela e falar assim, não é porque, é para quê, vai resolver o que na vida dessa mãe? Ah, não foi Deus que fez, foi Deus que só permitiu. Raio! Meu filho morreu, os outros dois estão bem. Tem escoriaçãozinha aqui e ali, estão bem, estão vivos. Por que o meu filho teve que morrer? 3 acidentes em menos de 5 minutos. Ah, porque Deus permitiu. Porque a gente não tem respostas, a gente aceita qualquer resposta. A verdade é que o sofrimento, a Bíblia chama como mistério. E não existe ser humano na terra capaz de explicar a tua dor e o teu sofrimento. E por que Deus permite ou deixa de permitir. Ele é soberano. É mais ou menos assim, amigo. O Gabriel hoje tem 12 anos. Mas quando ele era menor, teve um dia que eu tive que chegar para ele e falar assim, filho, é o seguinte, eu tenho que levar você no médico. Assim, por que, pai? Eu falei assim, porque eu preciso fazer exame de sangue em você. E ele olhou para mim e falou assim, como que é isso? Daí eu falei assim, ó, você vai sentar numa cadeira, vai chegar uma tia, um tio, eu não sei, e vai colocar uma agulha no teu braço e vai tirar teu sangue. E ele falou assim, pai, não dá para fazer aquele do dedinho? Eu falei, eu acho que não. E hoje em dia é um negócio estranho, né? Porque quando eu era criança, eles tiravam 3 vidrinhos, estava bom. Hoje os caras tiram 12, meu! Os caras gostaram do negócio. Já foi tirar sangue esses dias? O cara não tem mais tubo na terra e o cara está tirando. Você fala assim, mas escute, se eu estou doando sangue, eu não estou entendendo o que é seu exame. Oh, tanta tecnologia, pega uma gotinha, resolve, já fomos para a lua. É. Pega a gotinha e resolve. Não, os caras querem um montão. E eu cheguei para o Gabriel e falei assim, filho, eu acho que não, acho que vai ter que ser aqui mesmo na veia. Ele falou assim, mas para que isso, pai? Eu falei assim, para o pai saber, ter certeza que você está bem. Ele falou assim, mas pai, eu estou bem. Eu falei assim, mas filho, é que às vezes a gente pensa que está bem, mas não está. Aí ele falou assim, mas pai, eu não quero ir. Eu falei assim, eu também nem queria te levar. Ele falou assim, pai, se você não quer, nem eu não vou. Eu falei assim, tem coisa que a gente não quer, mas tem que fazer, filho. Porque às vezes a gente pensa que está bem, mas não está. E aí eu fiz um monte de promessa para ele, que envolveu um monte de confete, M&M, sorvete, casquinha e tudo que você imaginar. Eu falei assim, ó, depois de lá nós vamos para lá, tem recompensa. Tem recompensa. Mas nada adiantava, né? Não tinha casquinha no mundo capaz de amenizar a dor dele. Mas eu disse, filho, eu vou ter que te levar. E botei ele no carro. E ele entrou no carro já chorando. E ele não me falou, porque eu acho que ele não tinha na época a capacidade de traçar esse tipo de linha de argumentação. Mas o olhinho dele me dizia assim, pai, você diz que me ama, por que você está me levando para a dor? Você diz que não quer, mas é você que está fazendo. E quando eu chego no hospital, os médicos e enfermeiras que me perdoem, mas é o pior cheiro da história da humanidade, porque aquilo lá é a associação que a gente tem com o hospital, né, o cheiro. E aí você está levando o teu filho, e aí tem uma mulher, e ela tem uma borracha, que ela vai amarrar você. Aí ela começa a fazer assim, ó. Tem um ritual do negócio. Não é ir lá tirar sangue, tem um ritual, né? O negócio é para botar medo mesmo. E ao invés de pegar e fazer a manipulação dos instrumentos escondidinhos, não, eles põem na tua frente. E eu peguei, sentei na cadeira e fiz o Gabriel sentar no meu colo. Põe o bracinho aqui, Gabriel. E aí amarra o braço dele. E aí eu seguro na outra mãozinha dele. E quando ele vê a agulha, ele começa a chorar com força. E aí eu tenho que segurar com força. E vem uma outra mulher e segura ele,
porque se ele se mexer vai ser pior, vai doer mais. Então ele tem que ficar quietinho, e ele tem que sofrer calado, porque se ele se mexer vai doer mais, ele não pode gritar. E aí então vem a mulher, enfia a agulha, e ele grita, e o pai dele está com ele, mas o pai dele não faz nada, porque ele tem que passar aquela dor. Eu não posso pegar a dor dele e falar assim, ó, vai, eu seguro a tua dor. Não, ele vai ter que doer, vai ter que sofrer, mas não pode se mexer. Tem que aprender a sofrer em silêncio, quieto. E o mais contraditório e louco de tudo isso é que você faz isso por amor. Você só faz porque ama, porque se não amasse... Você entendeu que nós somos o Gabriel, né? E que Deus pega você pela mão e diz assim, vem aqui que você vai passar pelo luto. E o teu filho vai morrer. E vai doer. E essa tua dor eu não posso tirar agora. Você vai ter que beber esse cálice. E você vai perder o emprego. E você vai ficar inseguro quanto ao futuro, porque você tem uma família para sustentar e para criar. E você vai ter que conviver a vida inteira com o abuso que fizeram com você na infância. Mas ele disse, quando você passar no vale, você não vai passar sozinho. Você vai passar pelo vale, mas eu vou estar do teu lado. E eu vou te segurar pela mão. E mais do que isso, sou eu que estou te levando para o vale. Senhor, por quê? Não te interessa. Jesus Cristo olhou para os discípulos e falou assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm condições de entender. Então eu não vou falar nada. E tem muita coisa que Deus tem para te dizer, mas Ele não pode falar, porque você não vai entender, então Ele não diz nada. Mas um dia, amigo, um dia, Deus vai pegar você no colo, e Ele vai explicar o inexplicável para você. Um dia, Jesus vai chegar e Ele vai trazer uma caixinha de cristal, e Ele vai dizer assim, sabe o que tem aqui dentro? Todas as tuas lágrimas, cada uma delas eu recolhi no meu odre. Nada é mais precioso para Jesus do que a tua dor e a tua lágrima. E esse mesmo Jesus, Ele declarou o seguinte, eis que faço novos céus e nova terra, e ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo se fez novo. A tua dor, ela terá fim. A minha também. Enquanto isso, grave isso na tua mente, porque em algum momento você vai precisar. Se eu sei quem Deus é, eu não preciso entender o que Ele faz. Ele é soberano e não deve satisfações a mim. O último ar que você respirou aí não é teu, não te pertence, é dele. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele protege e Ele faz passar. Deus não precisa de defesa. Ele precisa de testemunhas. De gente que diga assim, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Mas o que eu mais precisei permaneceu comigo, que foi Jesus. Perdi família, perdi filho, perdi filha, perdi pai, perdi mãe, sou sozinho no mundo. Mas Ele jamais me abandonou. Um dia, você vai entender que você nunca precisou entender nada.
Você só precisava confiar e beber o cálice da dor que todo ser humano bebe. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Eu não sei se a tua dor está acabando ou se a tua dor está apenas começando. Mas eu queria convidar você a permitir, que você permitisse que a tua lágrima caísse no lugar certo. A tua lágrima precisa cair no colo de Jesus. Você precisa chorar diante do Senhor. Pode chorar. Não há problema nenhum em sentir a dor. Não há problema nenhum em colocar o rosto no chão e gritar. Mas se você sabe quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Confia. Confia em quem Ele é. Confia no poder que Ele tem para restaurar todas as coisas no momento que Ele definiu, porque Ele é soberano. E nesse momento, enquanto o Quarteto Arautos do Rei cantar, se existe alguém aqui que sofre, e que chora, e que está vivendo já há algum tempo à base de remédio, e que não tem respostas para as suas dores mais profundas, porque você não se ama, porque você não consegue ser quem você gostaria de ser, porque a criança que você foi não se orgulharia do adulto que você se tornou, ou porque só magoaram você, ou se aqueles que você mais amou foram os que mais te decepcionaram e te machucaram. Eu queria que, talvez pela primeira vez, ou pela enésima vez, não sei, você apresentasse a tua dor ao Senhor e falasse: Pai, hoje eu entendi que eu não preciso entender. Hoje eu entendi que o Senhor é soberano. E que o Senhor não me livrou de um montão de coisas, mas o Senhor me livrou de outras montões de coisas. E que o Senhor tem suas razões, que a minha razão desconhece. E eu simplesmente aceito. E se eu tiver que morrer com o meu espinho na carne, eu vou morrer com o meu espinho na carne. Porque o Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu Criador, o Senhor é o meu Senhor. Então se o Senhor acha que eu tenho que ir, e o Senhor está me levando para arrancar o meu sangue, que arranque o meu sangue. E se não fizer sentido para mim, que não faça, mas que o Senhor faça aquilo que é melhor, mesmo que não tenha lógica. Mesmo que o estupro de uma menina não represente lógica de salvação para nenhum de nós. Mesmo que a morte prematura de um filho, e não existe funeral mais triste do que aquele quando o caixão é pequeno, mesmo que isso não faça sentido a você e a mim, a gente diz assim: Senhor, não tem lógica, mas eu sei quem o Senhor é, e porque eu sei que o Senhor é amor, que o Senhor é justo, que o Senhor é misericordioso, que o seu caráter é irreparável, porque eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor provou com o seu maior argumento na cruz do Calvário, porque eu sei quem o Senhor é, eu não vou precisar entender o que o Senhor faz. Então, Senhor, é na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, a minha relação com o Senhor é de aliança eterna e pacto eterno, e se eu recebo o bem do Senhor, eu também recebo o mal do Senhor. E aquilo que é mal, aquilo que é depravado, aquilo que é corrompido, aquilo que vem para destruir, se o Senhor fez, o Senhor permitiu, bendito seja o teu nome, e me ajuda a suportar a dor, me ajuda a suportar a angústia, me ajuda a suportar o insuportável, e obrigado, porque a minha lágrima é acompanhada. Deus nunca viu uma lágrima cair de longe, Ele sempre esteve do teu lado, e Ele sempre tornou sagrada a tua dor. O território da dor humana é sagrado para o Senhor, e Ele entra nesse território humano com profundo respeito, e Ele recolhe a tua dor, para um dia limpar do nosso olho toda lágrima.
e Ele fará você nova criatura, e os teus filhos serão tudo que você sempre sonhou, e você será muito mais do que você pode imaginar. Mas agora, eu e você precisamos sentar e ver o nosso sangue escoar, e todos nós vamos sentar nessa cadeira, e todos nós seremos conduzidos por Deus, e mesmo que não faça sentido, se eu sei quem Ele é, eu não preciso entender o que Ele faz. Se você precisa apresentar a tua dor ao Senhor, e dizer a Ele: Pai, hoje eu entendi que eu não preciso entender, a partir de hoje, aqui cessam os meus questionamentos, e a partir de agora, a partir desse momento, eu simplesmente me submeto, e eu aceito morrer com espinho, porque eu sei que a coroa está guardada. Enquanto o quarteto Arautos do Rei cantar, se você quiser apresentar a tua dor e a tua lágrima ao Senhor, eu queria que você, em profunda submissão e humildade, você com um gesto demonstrasse para o universo que hoje, não importa se Deus permitiu ou fez, o que importa é que você aceita o bem, aceita o mal, aceita a alegria, aceita a dor, aceita a união, aceita a separação, aceita o emprego, aceita o desemprego, aceita o livramento, aceita o luto, porque Ele é soberano na sua vida. E se você quer reconhecer a soberania do Senhor, enquanto o quarteto Arautos do Rei cantar, humildemente ponha-se em pé diante do Senhor com o rosto abaixado e diga: Senhor, recolhe a minha lágrima, para que um dia o Senhor seque e nunca mais eu torne a sofrer. Um dia Deus vai explicar o inexplicável para você e para mim.